Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este vídeo. Vamos falar um pouco sobre as leis espirituais. O que são leis espirituais? Então, essas leis são as que regem o universo. Existe um livro chamado Kybalion, onde fala aí das leis espirituais que regem todo o nosso universo. E uma das leis, que talvez você já até ouviu falar, que é a lei do plantar e colher. Tem esse nome mais precisamente porque também está escrito na Bíblia. Tudo aquilo que a gente planta, a gente tende a colher. Então, às vezes eu vejo que nós, né, como um todo, queremos plantar algo ruim e queremos colher algo bom. E isso, segundo as leis que operam, né, no universo, elas não vão acontecer. Por quê? Porque as leis, elas são exatas. Então, aqui na nossa dimensão, as coisas, né, no nosso mundo aqui, as nossas leis podem até ser burladas de uma forma, de outra, encontram uma brecha aqui, ali. Então, as pessoas vão dando aí o seu jeitinho, que a maioria faz, né? Dá aquele jeitinho e vai para frente. Mas as leis espirituais, elas são exatas. Se eu plantar laranja, eu tenho que colher laranja. Eu não posso plantar laranja e colher manga. Isso não existe para as leis espirituais. Então, o que que eu percebo muitas vezes? As pessoas entendem de tudo. Elas entendem de futebol, de religião, de política, enfim, de tudo, mas não entendem do principal, que são as leis espirituais que regem o universo e, consequentemente, regem a nossa vida. O autoconhecimento, quando a gente tem isso, a gente consegue olhar para fora e consegue ver as coisas acontecendo de uma forma muito mais límpida, com uma clareza de pensamentos melhor. Carl Jung, talvez você conheça, disse: aquele que olha para fora sonha, e aquele que olha para dentro desperta. Quando a gente olha para fora, a gente está olhando para as coisas externas. Tudo aquilo que é externo, a gente está ainda sonhando, a gente está numa ilusão, conforme alguns autores de livros falam. A gente está numa ilusão. Quando a gente começa a olhar para dentro, a gente começa a ter um despertar. E é aí, então, que entra o quê? Entra essas leis espirituais. Quando eu conheço, né, que eu conheço a mim mesmo como eu sou realmente, eu consigo olhar para fora de uma maneira muito mais clara. Então, vamos lá. Se eu olho para dentro e vejo que eu sou uma pessoa muito irada, eu olho para fora e vou ver o quê? Coisas com irritação, pessoas iradas, pessoas bravas, pessoas muitas vezes antipáticas, pessoas, enfim, toda a vibração que eu mesmo estou emitindo. Então, eu tendo a ver fora de mim. Então, o que eu planto dentro de mim, eu colho de maneira, né, fora. Outro exemplo, se eu sou uma pessoa feliz, alegre, né, gosto de ajudar as pessoas, sempre estou de bom humor, eu olho para dentro e vejo que eu tenho isso. Quando eu olho para fora, o que que eu vou ver? Pessoas bondosas, pessoas que querem ajudar o próximo, pessoas alegres, próximas a você. Enfim, é tudo um olhar para dentro primeiro, para ver quem realmente eu sou, para depois olhar para fora e ver o que realmente eu sou. Porque a vida como um todo, ela é um reflexo do nosso interior. Então, às vezes, as pessoas olham para os outros, aquele lá tá falando isso, tá me perseguindo, aquele tá me botando para baixo, e aquele tá zangado comigo. Na verdade, se nós olharmos para dentro, talvez a gente encontre aquilo que a gente está julgando que o outro está fazendo comigo em mim mesmo. Porque, como eu falei, o nosso interior é o reflexo, é o exterior. E isso é um fato muito grande. Então, quando você começa a ter aí um despertar, porque você está olhando para dentro, você consegue perceber isso. Isso é algo muito interessante. Somente quem começa a ter um pequeno despertar para um total, ele começa a perceber isso, então ele trabalha internamente para que ele veja o reflexo fora de uma forma que ele goste, ou seja,
aquela questão do plantar de uma forma bondosa, de uma forma legal, ele começa a ver fora também. Então, o que que ele vai colher? A mesma coisa. Então, aqui fica esse recado. Se você quer plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você vai colher também coisas ruins, porque isso é o quê? É uma lei espiritual que rege o universo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para novos conteúdos. Também deixe o seu joinha se você se interessa pelo assunto, deixe um comentário e eu te aguardo num próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.